Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Quinta-feira, 9 de setembro de 2020. Quero convidar a vocês a participar, a estar conosco e já fazendo uma profecia que quem não está, virá para participar de mais um projeto, de mais uma live do professor Bernardo, que é feito, claro, sempre para você, para sua família e tem um único objetivo: levar informação, conhecimento, para que a gente possa, através dessas informações, desses conhecimentos, colocar na prática, dar encaminhamento e efetivamente criarmos políticas públicas para ajudar você, para ajudar a mim, para ajudar a nossa família, para ajudar a nossa comunidade como um todo. E hoje não vai ser diferente. Esse trabalho, portanto, nós fazemos sempre nas redes sociais, segunda e quinta, às 19h30, no Facebook do professor Bernardo, quarta-feira, Instagram, também às 19h30, ficando ciente que todo esse material é sempre bom a gente mencionar. Nós colocamos sempre no canal do YouTube do professor, para que fique lá à disposição de vocês e fiquem à vontade para compartilhar, para elogiar, para criticar, enfim, fazemos isso pensando em você, fazemos isso pensando em nosso município, no local em que vivemos. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Quero agradecer também aqui o Will, meu grande amigo, o Anderson, Marcelo, toda essa equipe, que graças a ele, o que está acontecendo aqui acontece, não é isso, Will? Então a gente tem que sempre elogiar essas pessoas que por detrás da câmera faz a coisa acontecer. Pessoal, 20 minutinhos no máximo para a gente conversar de um assunto que foi inclusive sugerido por amigos: educação política. Esse tema ele é pertinente, vê se vocês concordam, esse tema é atual, esse tema faz parte do nosso dia a dia, principalmente nesse ano, que nós estamos falando de um ano eleitoral, e parece-me que o termo, o fenômeno política, ele surge com mais fervor. A gente começa a conversar sobre política com o vizinho, a gente começa a conversar, ver política na televisão, no jornal, nas redes sociais, no YouTube, WhatsApp, o tempo todo. Política faz parte do nosso dia a dia. Só que nós precisamos ter um entendimento e ter uma reflexão de uma maneira bem simples. Será que, de fato, nós conhecemos e entendemos o que é e para que serve a política no dia a dia? É por isso que nós precisamos ser educados. É por isso que nós precisamos ser instruídos. E é por isso que eu convido vocês a participar desta live Educação Política, que encaixa igual luva quando nós estamos falando aqui do nosso querido e glorioso país, o Brasil. É notório que o brasileiro, ele, com o passar do tempo, me permita começar assim, gente, ele vem se mostrando interessado. Com o passar do tempo, ele vem se mostrando com o sentimento de valorar assuntos voltados à política. O brasileiro gosta. O brasileiro, ele conversa muito sobre política. Tem interesse, cada um dando as suas opiniões. É igual o técnico de futebol. Cada um tem 1000 técnicos, tem 1000 pessoas que gostam de falar política, cada um embasado, conversando acerca dele. Mas também tem boas partes que necessitam, são carentes de conhecer o real sentido da política. É por isso que nós estamos aqui para trocar um pouquinho de informações para vocês. E eu acredito, pessoal, às vezes nos estudos, no dia a dia, nos contatos, fazendo política aqui, fazendo política ali, e vocês vão entender que política não é feita só pelo poder público, ela pode ser feita por qualquer um. Nesses estudos a gente se deparou que boa parte da população que não fala assim de uma política num contexto técnico, num contexto real, talvez seja por falta de disciplinas voltadas ao conhecimento da política nos bancos da escola. Deixa eu começar e puxar essa reflexão com vocês. Será que se nós não tivéssemos na organização curricular das escolas disciplinas que de certa forma tenham feição com a política, eu ainda não dei o conceito, eu ainda não falei da amplitude da política que eu vou falar daqui a pouquinho.
Mas será que não seria interessante nós começarmos a pensar, a nível de educação, se não seria interessante fazer parte da grade de disciplinas tradicionais, a educação política? E quando eu falo educação política, eu estou falando de levar conhecimento e informação, desde as crianças, os adolescentes, o sistema político, as regrinhas do direito constitucional, o que é ser cidadão, quais são os seus direitos e deveres, o que a nossa Constituição Federal diz. Será que se, desde dos bancos de uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, eu estou dando uma paradinha aqui para vocês pensarem isso comigo, será que não é interessante a gente trazer junto com matemática, história, geografia, português, inglês, também a gente inserir ali esse conteúdo chamado de educação política? Isso talvez não seria interessante para a gente começar a despertar nos nossos jovens? Sabe por quê? Agora chegou o momento. Quando a gente fala de política, a política, o termo é de um vocábulo grego, que significa politeia, ou seja, é a arte de você administrar uma cidade. A política é uma arte, é uma ciência, muita atenção, porque sabendo do conceito de política, vocês vão entender aonde nós vamos chegar e de que maneira nós devemos conversar sobre esse tema. A política de origem grega, ela tem a ver, portanto, com a vida em sociedade. Consegue entender? Ela diz respeito a toda e qualquer assunto ligado à administração de uma cidade, ligado à vida de um povo, de uma sociedade. Por isso que fazer política é você administrar os conflitos das pessoas. Porque se política administra a vida de uma cidade, se política ela realmente tem a ver com a vida em sociedade, e dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade tem pessoas, e as pessoas elas têm conflitos por natureza, as pessoas elas são compostas de diferentes personalidades, de diferentes pensamentos, de diferentes opiniões, é claro que nesse núcleo de sociedade, de cidade, vai ter conflito. A política ela serve, atenção, para mediar essa vida social. Consegue entender? A política ela serve, portanto, para administrar os serviços públicos da sua cidade, do seu município, mas ao mesmo tempo também administrar esses conflitos e essas diversidades de particularidades, de personalidades e de opiniões proferidas pelas pessoas. Esse é o real sentido da política. E para a gente entender, nós temos que ser, como eu falei há pouquinho, educado e temos que ser instruídos. Se eu começo, e agora eu vou avançando um pouquinho aí na nossa live, se eu começo a interiorizar o real sentido da política, que tem a ver com polis, cidade, vida em sociedade, administrar os problemas do povo, ser um mediador daquele povo, eu posso dizer para vocês que a educação política ela tem duas vertentes. Se eu começo a estudar política, nos mínimos, cidadania, direitos e deveres, políticas públicas, direitos fundamentais, essas coisas ligadas, portanto, à política, eu posso ver que a educação ela me dá duas vertentes. O primeiro delas, ela vai me dar arcabouço, ela vai me dar um repositórios de informações, de conhecimentos que vai me dar a condição de discutir e de debater política com qualquer um. Porque eu sou educado politicamente. Eu estudei. Eu entendi o real sentido. E é claro, a educação política também ela vai me dar a condição não só de debater, de discutir, de fazer partes, por exemplo, de uma audiência pública, de fazer parte, portanto, de uma associação de moradores, de fazer parte, portanto, de algum conselho municipal, de fazer parte, portanto, nas redes sociais, de debater política, acompanhar os nossos representantes, monitorar se serviços públicos estão sendo feitos. Está vendo? Isso tudo é política, porque isso tudo tem a ver com administrar a vida em sociedade. A educação política também, ela me dá a condição de participar ativamente na política. Ela me dá a condição de disputar um cargo eletivo, seja para prefeito, para vereador, para deputado, senador, governador, presidente, senador. Então, a educação política, ela nada mais é do que um benefício à democracia.
Consegue entender? Da forma simples. A educação política que me dá condições, mais uma vez, de discutir, de debater, de conversar, ou mesmo de participar efetivamente na política, disputando um cargo eletivo, ela me dá condições, portanto, e ela traz, portanto, esse benefício à cidadania. Ela fortalece a democracia, porque ela faz com que as pessoas comecem a aceitar as diferenças. Ela faz com que as pessoas comecem a ter o sentimento que é fundamental para quem exerce a política, que é o sentimento de empatia. É você colocar no lugar do outro. Saber que muitas vezes ele não concorda com você, mas entenda os motivos e busque mediar, e busque chegar a um ponto de equilíbrio que nesse contexto todos ficam bem. Educação política, portanto, ela te favorece nesse sentido. Favorece a você, favorece ao município e à localidade em que você vive. Aí vem uma discussão. Essa discussão diz respeito ao seguinte: uai, eu imaginava que política era feita por instituições públicas, somente era feita pelo governo, somente era feita pelo município, pelo Estado. Gente, preste atenção. Nós vivemos numa democracia representativa. E nós temos sim 3 poderes que fazem parte da organização política do nosso país, correto? Vocês sabem disso. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a política ela não somente feita por esses entes. A política ela pode ser feita também pela sociedade. E a sociedade realmente ela pode ter pessoas que participem, mais uma vez, de audiências públicas, que participem de conselhos, que acompanhem a vida política nas redes sociais, que assistam sessão na Câmara, que cobram serviços públicos, fazem requerimentos. A política ela pode ser feita por mim, por você, pelo seu pai, pelo seu filho. Então nós temos que começar a tirar da mente, e por isso a educação política ela te favorece e ela te esclarece, que a política ela não é só feita por essas instituições. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você para no sinal verde, você caminha, vermelho você para. Quando você atravessa a rua, quando você respeita os sinais de trânsito, por exemplo, quando você exige os seus direitos em um determinado estabelecimento, quando você cumpre os seus deveres, você está fazendo política. A política que nós estamos falando aqui não é política de entregar santinho, não é política partidária, não é política de palanque, não é política de discurso, é política de você exercitar os seus direitos de cidadão. É a política de você fazer políticas públicas. É a política, portanto, de você saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Para você ter esse entendimento, para você entender o que você é capaz, o que você é útil, você precisa ser educado politicamente. É isso que é o propósito da nossa fala de hoje. É esse que é o nosso objetivo. É fazer com que a política faça parte do seu dia a dia. É fazer com que você entenda, e a educação política te esclarece, que se você vive em sociedade, você faz parte, eu chego pertinho de vocês e digo, das tomadas de decisões coletivas para resolver os problemas da sua comunidade. E quando você faz parte dessas tomadas de decisões coletivas para resolver os problemas da sua comunidade, você está fazendo política. E você participa das decisões coletivas em todo lugar que você estiver. Você não toma decisão na sua casa? Você não toma uma decisão no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade. Você não toma essas decisões no seu dia a dia, decisões que podem afetar 1, 2 ou 3 mais pessoas, decisões coletivas para resolver problemas? Pois é, você está fazendo política. E é isso que a gente precisa. É sair de uma zona do conforto, é ter uma consciência de cidadão e realmente participar de todo e qualquer momento, porque você já faz isso no seu dia a dia. O que a gente convoca e o que a gente estimula vocês é vocês saírem do seu dia a dia, da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho e participar também dessas decisões coletivas agora no âmbito do seu bairro, da sua rua, do seu município, da localidade onde você mora.
Educação política, meus amigos, ela serve para isso. Política, portanto, chegando no final da minha fala, que hoje foi uma fala breve, mas uma fala que eu busquei realmente despertar o real sentido de uma política. A política, portanto, ela não é feita apenas pelas instituições públicas. Faça você a sua política. Participe das tomadas de decisões coletivas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da sua localidade. Enfrente esses problemas, porque aí nós vamos estar efetivando, fortalecendo a democracia e, claro, garantindo a nossa cidadania. Pessoal, muito obrigado, bacana mesmo, tá? É um tema que eu estava ansioso de vir. Não é um tema demorado, não é um tema longo, mas é um tema que, se a gente for resumir tudo que o professor Bernardo falou, é que chega o momento de nós entendermos que a política faz parte do nosso dia a dia, e falar de política não é falar de política partidária tão somente, mas é falar da arte que ajuda gente, que ajuda povo. Seja um bom político no seu dia a dia, naquilo que você faz. Muito obrigado, gente. Forte abraço. E é muito bom estar com vocês. Um excelente finalzinho aí de quinta-feira. E que venha sexta e que venha o final de semana. Um abraço, gente. Obrigadão.